Boa noite a todos. Quero aqui compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém não disso não comerás. Versículo 3 diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Guarde esse versículo aí. Então, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantando-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegaram à entrada do arraial dos sírios, e eis que não havia ali ninguém. Versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Porém, por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e o esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Este texto é um texto que nos traz muitas lições, e é um texto onde nós vemos a maravilha de Deus operando no meio do povo, no meio das pessoas, né? Através das pessoas. E o contexto aí é o momento em que a Síria, ela cerca a cidade de Samaria e faz um cerco ali por um determinado período. E este período, né, ninguém entrava, ninguém saía de Samaria. Então começou a ter fome, porque não havia mais comerciantes, eles não podiam mais sair, não podiam fazer mais seus negócios. E a cidade começou a padecer necessidade. Começou a entrar em colapso, né? A ponto de as mulheres comerem seus próprios filhos, um ato de canibalismo, né, na situação em que estavam. E muitos relatos ali nesse contexto, onde foi uma situação muito complexa, muito complicada para o povo. Mas então ali, o rei, procurando a Eliseu, né, queria matar Eliseu, e Eliseu enviou uma mensagem para ele, falou assim: olha, assim diz o Senhor, né, amanhã a estas horas haverá abundância, né? Então Eliseu profetizou abundância ali. E só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, eu vou me ater a alguns pontos que mais saltaram aos olhos, né? Que
que eu vejo de muita relevância aqui, que nos traz muitos ensinos. E um deles é a questão dos leprosos. Os leprosos estavam ali, né? Eram 4 leprosos, 4 seres humanos, né? 4 pessoas que não podiam ter contato, né, com as demais pessoas devido à doença contagiosa. E naquela época, né, era tido como a pessoa que tinha lepra, ela estava sob a maldição de Deus, né? Como se fosse uma pessoa amaldiçoada. E é como se fosse o símbolo do pecado, né? A lepra simboliza o pecado. Então, as pessoas não tinham, né? Elas não podiam ficar perto das outras. Elas ficavam isoladas em determinado lugar. E ali naquela situação, aqueles 4 leprosos, eles não tinham nada a perder. Eles resolveram entre si, do nada, eles tomaram uma atitude. Deu uma doida neles lá. E eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? Nós estamos nessa situação. Nós estamos já à beira da condenados à morte, né? Parafraseando, né? É isso que eles quiseram dizer. Mas eles falaram assim, olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E se nós formos para lá, se eles nos matarem, nós vamos morrer também. Então, vamos lá, vamos fazer algo diferente, vamos ter ousadia, pelo menos uma vez na nossa vida, né? Talvez ali, não sei como foi, a Bíblia não traz relatos, né, sobre a vida daqueles 4 homens, né? Sobre como foi a história deles, como que eram eles antes da lepra. Não conta a história deles, a Bíblia não conta, mas eu posso aqui conjecturar, né? Talvez foram pessoas que, quem sabe, nunca ousaram na vida, né, fazer algo diferente. Quem sabe foram pessoas que se entregaram à mercê das circunstâncias por todas as suas vidas. E eles quiseram ali, como um ato de bravura, pelo menos no último instante de suas vidas, realizar uma proeza, né? Realizar algo diferente, que pudesse causar algum impacto na vida deles mesmos. E eles então decidiram, né? Vamos lá na onde os sírios, né? Se eles não nos matarem, nós já estamos praticamente mortos mesmo. E o que eu vejo nessa atitude deles, destes homens, é não puxando para o lado, né, de que eles não tinham nada a perder, né? Como se eles estivessem desvalorizando as suas vidas ou nem chamando as pessoas para serem irresponsáveis e inconsequentes, mas na questão de tentarem algo novo, de ousarem pelo menos uma vez em suas vidas, né, para que aconteça alguma mudança, para que aconteça algo diferente. Porque as pessoas se habituam, né, a esperar coisas grandes, coisas novas que aconteçam em suas vidas, porém continuam fazendo as mesmas coisas, não mudam suas atitudes, não tentam fazer nada novo, não tentam fazer nada diferente. E esperam resultados diferentes, mas não virão. Então estes 4 homens, né, eles resolveram fazer, tomaram ousadia em suas vidas, e como ousados que foram, eu vejo assim que o céu olhou para eles assim, para aqueles 4 homens assim, e falou assim, agora é o momento. O céu estava procurando pessoas desse jeito, para poder agir, né? A palavra profética já havia saído da boca do profeta Eliseu. Existia uma palavra profética, existia um ato profético ali. E quando existe uma palavra profética, eu vejo Deus procurando pessoas que ousem na fé, que ousem fazer algo diferente, que ousem usarem a sua fé e uma atitude, né? E então eu vejo ali os céus procurando alguém para fazer algo. E a palavra profética foi de encontro ao coração daqueles homens. E aqueles 4 homens, diz a palavra do Senhor, que quando eles chegaram lá, no arraial dos Sírios, eles encontraram o arraial do jeito que estava, com as tendas, com ouro, com prata, e não tinha ninguém. O exército dos sírios que havia se acampado,
haviam fugido. E na leitura que nós fizemos, nós podemos acompanhar que aqueles leprosos, eles saíram no crepúsculo, né? Na viração do dia. E ao mesmo tempo que a Bíblia também relata que quando os sírios ouviram uma marcha de um grande exército, aqueles homens, o exército sírio, eles, no crepúsculo, no mesmo instante em que aqueles homens caminhavam, somente 4 leprosos, somente 4 homens, enquanto eles caminhavam, eles não tinham mais nada a perder. A atitude que às vezes Deus espera de nós é de ousadia diante de circunstâncias que estão extremamente impossíveis aos nossos olhos. E ali estava uma situação impossível. Então aqueles homens, eles marcharam ali, mas mal eles sabiam, né, do impacto que eles estavam causando ali, naquele lugar. E a Bíblia relata que os sírios ouviram o barulho de um grande exército marchando. Olha que sobrenatural, olha como Deus faz, quando Deus quer fazer algo, quando tem uma palavra profética liberada, e essa palavra encontra um coração ousado, cheio de fé, e disposto a realizar proezas, né? Então ali, aqueles homens marcharam, e os sírios ouviram o som de um grande exército. Olha, queridos, Deus, né, ele não vê a gente como as pessoas veem. Ele não te vê como você vê. Ele não vê você nem mesmo como você se enxerga. Às vezes você se enxerga apenas como um leproso. Talvez você olhe no espelho, né, pela manhã, você não vê nada de glorioso. Talvez você olhe para você mesmo e não vê nada de relevante, né? Talvez você tenha isso a seu respeito. E às vezes também as pessoas também te vê, olhe para ti, olhe para você e não vê nada de espetacular, de relevante, né? Não vê uma intelectualidade, não vê né, algo certinho, algo, né? As pessoas esperam algo das outras, né? E as pessoas taxam muito as pessoas pela aparência. As pessoas costumam olhar muito, julgar muito umas às outras pela aparência. E às vezes formam expectativas umas das outras que não existem. Expectativas que não existem. E aqueles leprosos talvez, né, olhavam para si mesmos, talvez na condição que eles estavam, certamente eles se lamentavam, né, e diziam assim, olha a nossa condição que nós estamos. E talvez você olhe assim para você. No estado em que você se encontra, na situação em que você se encontra. Seja por motivos, né, na sua alma, no seu coração, na situação do momento em que você está vivendo. Mas eu tenho uma palavra para você. Que Deus não te vê pelas circunstâncias que estão te cercando. E Deus não te vê como você se vê. Às vezes o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tenta formar, né, na mente dos filhos de Deus, e ele coloca uma mentira e faz as pessoas acreditarem naquilo que não é uma verdade. Ele cria uma narrativa, né, na mente das pessoas, e as pessoas acreditam, né, naquela narrativa. Às vezes o adversário ele é expert e sutil em enganar, né? E jogar dardos inflamados na mente e colocar uma mentira ao seu respeito, né? Mas neste momento eu quero dizer para você o seguinte: atenha-se e apegue-se àquilo que Deus diz a teu respeito, não ao que o diabo diz para você, e nem o que você mesmo diz a seu respeito, e nem mesmo o que as pessoas pensam ao teu respeito. Tome posse daquilo que a palavra diz ao teu respeito, que você é eleito, você é ungido, você é ungida, você é amado, amada,
que você nasceu para um propósito nessa terra e que este propósito há de se cumprir. Que as pessoas queiram ou não, que o inferno queira ou não. Então guarde essa palavra no seu coração. Creia que o seu caminhar, né, a tua marcha em direção ao propósito, né, é como o ruído de um grande exército. E o diabo treme. O inferno treme, o inferno tem medo, ele sabe disso. Que o seu simples passo, né, humildemente, no propósito, às vezes sem perceber, o seu simples passo indo em direção à oração, o seu simples passo em direção à meditação das Escrituras, o seu simples passo em direção a um propósito particular no reino de Deus é como o ruído de um grande exército celestial contra as trevas. E o diabo tem medo disso. Por isso ele tenta criar essa narrativa e te enganar. Então creia que Deus é contigo, que o céu é contigo e existe uma palavra profética direcionada a você. E cabe a você se levantar da poeira, se levantar da situação que se encontra, independentemente da situação que você se encontra. Caminhe em direção ao propósito, que certamente o exército celestial marchará junto contigo nessa terra para cumprir o propósito. Que Deus assim abençoe a sua vida e a vida da sua família.